Olá, tudo bem? Recentemente num grupo nosso do WhatsApp aí, o Amaury, ele teve uma dúvida aí com a planilha dele que estava travando e não conseguia descobrir o porquê. Então eu resolvi ajudar ele aí, tentar ajudar, e eu encontrei qual que era o problema dele. Então vamos lá identificar quais são alguns problemas que podem dar quando a planilha trava, tá bom? Talvez a forma que eu vou mostrar não vai te ajudar, mas eu vou apenas explicar do modo geral assim o que pode acontecer e já vou gravando também esse vídeo para mostrar para o Mauri como eu consegui identificar o que aconteceu na planilha dele. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, veja que a planilha dele é pequena, tamanho de 869 KB. Uma planilha de 869 KB, logo a gente já pensa que ela não tem muitos dados, certo? Então, vamos abrir a planilha. Pronto, planilha aberta. Não vou mostrar as informações que tem nessa planilha, porque são confidenciais, mas a aba que estava dando problema era exatamente essa que nós estamos aqui. A planilha, como vocês viram, ela é pequena, então ela tem algumas abas, tá? Mas todas elas têm poucos dados. O problema acontecia aqui, ó. Eu vou copiar aqui uma coluna qualquer, ó, copiei, e eu vou colar do lado. Veja só, estou colando. Colou rapidinho, né? Beleza. Agora, quando eu copio aqui, ó, uma coluna que tem as informações, tem os dados, e venho aqui do lado e colo, veja só, a planilha não vai. Aí ela vai ficar aí processando, que trava até o Excel. A minha máquina é um i7, tem 8 GB de memória, então assim, não é o computador em si. Viu que agora ela deu certo. Se eu apertar o Ctrl Z, aí a máquina trava, quer ver? Vou apertar Ctrl Z agora. E agora a gente tem que esperar. Lógico que eu vou cortar isso no vídeo. Bom, eu tive que cortar o vídeo aí, porque a planilha travou, realmente ela não vai para frente, e eu fiquei bastante encucado com isso aqui. Então vamos lá. Quando a planilha trava, vamos dizer aqui que tem dois principais motivos. Um deles é a quantidade de dados. Quantidade de dados é fácil da gente perceber porque o tamanho da sua planilha, do seu arquivo, na verdade, ele fica muito grande. Então, se tem muitos dados, o Excel não vai conseguir trabalhar, isso é algo até um pouco natural. Então, o que acontece? Uma das formas se caso travar, primeira coisa, veja o tamanho da sua planilha. Pode ser que, por exemplo, você vá lá no final, escreveu alguma coisa no final, daí o Excel ele preenche todo esse intervalo aí. Então, esse é o primeiro cuidado que nós devemos ter. Tá, mas que não é o caso aqui. O segundo cuidado é com fórmulas, principalmente essas fórmulas que tem muita interação. Por exemplo, o soma C, o conte C, essas fórmulas que você tem que fazer todo um looping para fazer a leitura, a soma. Por exemplo, o soma C você faz o looping na coluna inteira, e se tiver muito dessas fórmulas, ela vai ter que fazer esse looping várias vezes. Esse é um outro motivo que também dá quando a planilha trava. Mas o do Amaury era um caso um pouco mais estranho. Então vamos lá. Se tem uma aba que está dando problema, eu resolvi então analisar essa aba. Se eu apertar Alt F11, eu consigo verificar aqui qual que é o nome mesmo dessa aba. Então nós temos aqui planilha 3, beleza? O que eu resolvi fazer? Eu vou converter esse arquivo aqui para zip, tá? E vocês vão ver que legal que fica aqui. Primeiro eu vou fazer uma cópia, né? Faço uma cópia do arquivo, e esse aqui eu vou converter para zip. Vem aqui e converto para zip. Beleza, mudei a extensão, não tem problema nenhum. Se você não tiver o WinRAR, no meu caso aqui tem o WinRAR, não tem problema. No WinZip dá a mesma coisa. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse arquivo. Esse aqui é, por debaixo dos panos, o arquivo do Excel. Veja que nós temos aqui algumas pastas e nós temos alguns documentos XML. As abas estão dentro dessa pasta XL. Nós vamos abrir aqui e aqui nós temos worksheets. Veja que aqui nós temos mais algumas coisas, né? Tem comentários, estilos, workbook, tem algumas coisas, mas não interessa aqui. Nós vamos para o worksheets. Vamos lá? Ao abrir o worksheets, olha só que interessante. Tem um arquivo aqui que está destoando do tamanho, né? Veja que ele está com 9.4, 9.400 mega, na verdade. E daí quando ele fica comprimido, que é o Excel, ele é comprimido, fica apenas 572. Por isso que o arquivo, ele não era muito grande, era um tamanho razoável, né? Na verdade é um tamanho pequeno, mas mesmo assim ele travava, porque olha só, ele tem aqui 9 mega. 9 mega, né? Deixa eu ver. 9 mega.
9 mega. Então, veja que os outros aqui são tudo pequeno. Quando nós olhamos antes aqui, olha só, planilha 3, é exatamente o que nós queremos. E olha só, sheet 3, é exatamente. Logo, eu notei que esse arquivo, ele tinha algum problema. O que eu fiz então? Eu exportei esse arquivo, tá? Para um lugar qualquer, beleza? E aí eu vou abrir esse arquivo, ó. Clicar com o botão direito, eu vou abrir aqui no Visual Studio Code. Se quiser abrir no bloco de notas também dá, ou qualquer editor de texto. Eu utilizo o Visual Studio Code, tá bom? Agora com o Visual Studio Code aberto, veja, ele até demora um pouco para abrir, então se vocês forem abrir ele aí, qualquer editor de texto, vocês vão ver que demora um pouco, tá bom? Mas aqui ele demora por causa do tamanho, e aqui na direita ele tem aqui como se fosse um mapinha, né, do conteúdo que tem dentro da minha célula. Veja que de um certo momento para baixo, ele fica tudo igual, né? Olha só, aqui ele está tudo meio bagunçado e de repente ele fica tudo igual. Eu vou clicar aqui, ó, e eu chego nessa parte. Veja que aqui eu tenho, olha só, Conditional Formatting. Beleza? Aí ele tem aqui, escreve alguma coisa, CF Row, beleza? Olha só, esse aqui que é o bacana do Studio Code, né? Quando eu dou um duplo clique numa palavra, ele vai destacar toda essa palavra para baixo. E veja que ela se repete para baixo, né? Se eu clicar aqui no cadê? Conditional Formatting, ele começa aqui, ó, termina aqui, começa aqui, termina aqui e por aí vai. E o que aconteceu então? A formatação condicional, quando você copia e cola, ela vai replicando. E de alguma forma foi replicando, eu não sei exatamente o que aconteceu, a maioria que vai saber mais ou menos o que aconteceu aí, mas essa formatação condicional, ela se multiplicou. E isso que causou esse travamento na planilha, porque o arquivo ficou muito grande. Veja que o Excel ele não conseguia mais trabalhar com essa formatação condicional, porque veja só até que interessante aqui, ó, tem a prioridade da formatação condicional. Olha só, 129.640, 129.639, ou seja, pelo menos 129 mil vezes foi feito isso daí. Como? Não sei, mas aconteceu isso. Então o que eu fiz aqui para ajudar ele? Eu peguei aqui a formatação, cadê a primeira formatação? Aqui ó, Conditional Formatting. Eu peguei a primeira aqui e fui até o final do arquivo. Só que se eu ir rolando com a barra de rolagem aqui, vai demorar um monte. Então, selecionei o primeiro, desço até o final. Aí eu vim aqui onde que ele fecha um Conditional Formatting. Tá vendo aqui? Tem um outro que fecha aqui. Daqui para baixo já é as margens da página, aqui ó. Page margins, né? Left, right, top, bottom, reader, footer. Tá vendo? Aqui eu não mexo. Então eu chego até aqui, seleciono aqui o Shift, e eu selecionei todo esse intervalo. E eu deleto. Veja até que agora coloriu. Porque o Visual Studio Code identificou agora que isso aqui é um arquivo XML. Não sei porquê, talvez por causa do tamanho ele não identificava, tá? Eu vou ser bem sincero que eu não sei porque ele não estava identificando. Mas agora tá bonitinho, ó. Tá tranquilo, arquivo pequeno. Quando eu salvo ele, ó, pressionei Ctrl S, salvei, vamos ver, o tamanho do arquivo ficou 16 KB. Lembra que ele estava com 9 MB. É muita diferença, né? O que eu faço agora? Ó, com o meu WinRAR aberto, ou o zip, né? O próprio Windows tem o zip dele ali. Eu pego esse arquivo e jogo para dentro, tá bom? Não adianta eu pegar, deszipar e zipar de novo, que ele pode corromper. Então, agora o arquivo está pequeno. Feito isso, eu posso vir aqui, ó, e voltar para XLSX. Beleza? Abro o arquivo. Com o arquivo aberto, vou copiar então uma coluna qualquer, eu vou inserir do lado e aconteceu tranquilo. Então veja que a formatação condicional aí era o que estava travando. Então, como eu falei, quando a planilha trava, a primeira coisa que vê é o tamanho do arquivo. Segundo, vê se não tem muitas fórmulas que tem iteração. Soma C, conte C e por aí vai. E terceiro, aí se não tiver nenhuma das duas, vai ter que abrir o arquivo e da forma que eu abri ali, né, descompactar ele e ver qual é a aba que está maior, qual é a aba que está causando problema e analisar esse problema para depois resolvê-lo. Beleza? Eu espero que tenha ajudado mais alguém aí. O Amaury ficou bastante agradecido porque isso estava atrapalhando ele. E é isso aí, um forte abraço. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas também que tiver problema, curta ele aí
e comente abaixo também se você tiver algum problema, ou se você quiser que eu faça algum vídeo também explicando, te ajudando com algum problema aí, é só você comentar abaixo aí, mandar a planilha para mim, a gente conversa e a gente resolve, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!